E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro, né? Hoje a gente vai fazer a resenha de um livro extremamente relevante, um livro de um autor que eu não conhecia, que eu descobri por acaso, mas uma resenha extremamente relevante para se entender a geopolítica dos dias atuais, né? O Homem Sem Rosto, a improvável ascensão de Vladimir Putin, do jornalista Masha Gessen, né? Um russo-americano. E nesse livro ele traça toda a trajetória do Vladimir Putin, né, até chegar ao poder. E esse livro ele se torna muito mais relevante do que quando ele foi publicado, porque ele foi publicado antes da invasão da Ucrânia, antes de uma série de outras coisas que aconteceram depois que o jornalista Masha Gessen praticamente previu aqui, né? Então, assim, ele meio que é um livro meio que premonitório. Tudo que aconteceu depois que o livro foi publicado só reforçou a credibilidade do jornalista, né? E logo depois que eu li, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o autor, pesquisar um pouco sobre a fonte, e eu vi que o Masha Gessen era um russo, criado nos Estados Unidos, né? A sua família emigrou fugindo do regime comunista em 1981, ele foi criado nos Estados Unidos, com a abertura política, né? Com a Glasnost, com a Perestroika, né? Com a queda da União Soviética, ele voltou e se firmou como jornalista em Moscou, né? Eu vi também que o Masha Gessen é uma pessoa trans, né? É um homem trans. E a gente sabe que na Rússia é um ambiente extremamente hostil para essas minorias, então fiquei preocupado que algum possível ressentimento, justificado inclusive, pudesse afetar as visões geopolíticas do autor, né? Mas eu digo que não, eu digo que o livro é extremamente factual, eu sempre acompanho geopolítica, eu mesmo me lembro de muitas coisas que ele está citando aqui, né? E o jornalista é extremamente respeitado, né? O livro é muito premonitório, então todas as visões geopolíticas são completamente independentes dessa parte de costumes, né? Então eu não poderia deixar de recomendar mais esse livro. Então vamos para essa resenha, e ao final da resenha eu vou fazer um mini book haul, porque aqui na minha cidade está tendo uma Bienal, né? Acabou ontem, e eu fui para a Bienal decidido a não comprar nada, porque eu tô cheio de livro aqui que eu não consigo ler, mas não teve jeito, né, bicho? Quando eu cheguei lá, eu tive achados, aconteceram coisas incríveis que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né? Achados incríveis. Comprei pouca coisa, mas o que eu comprei foi. Eu não poderia deixar de comprar porque foi extremamente relevante e fica até o final do vídeo para descobrir o porquê, né? Então vamos para a resenha desse livro aqui. Então o livro traça a trajetória do Vladimir Putin, né? Ele nasceu em Leningrado, né? Atual São Petersburgo. São Petersburgo era Petrogrado. Durante a Revolução Russa, depois de 1917, foi batizado com o nome do Lenin, Leningrado, e o Putin nasceu lá nos anos 50, né, começo dos anos 50, e isso por si só já é uma informação extremamente importante, porque para quem não sabe, Leningrado foi sitiada pelos nazistas durante 3 anos. Então a cidade virou um inferno, né? As pessoas começaram a passar fome, vários casos de canibalismo, então foi um ambiente extremo a nível psicológico, e ele nasceu em torno de uma década depois, então ele conviveu com todas essas pessoas que passaram por isso. Então, logo de cara a gente já vê que não, ele não cresceu em um ambiente salutar, né, digamos assim, né, pessoas extremamente sequeladas, porque passaram por condições extremas, né. Na realidade, Leningrado, o Stalin, era uma cidade intelectualmente superior às outras, mais ligadas à Europa, e quando o Stalin viu o cerco que o Hitler fez à cidade, ele deixou rolar para dar uma faxina, né, para deixar os habitantes da cidade de joelho. Ele preferiu concentrar em esforços em outros teatros, né, como Stalingrado, por exemplo, era a cidade que tinha o nome dele. Então ele deixou o cerco rolar lá para deixar a cidade de joelho, era uma cidade que tinha um senso crítico maior que as outras. Então o Stalin meio que se aproveitou. Então, assim, o que os habitantes de Leningrado passaram durante a Segunda Guerra foi terrível. E uma década depois o Putin nasce, filho de um veterano de guerra, né, a mãe também civil na guerra, né, como auxiliar. Dizem que existe uma hipótese de que ele não seja filho dos pais, né? Uma mulher alegou que ela o entregou para os pais criarem, mas não existem provas. O fato é que ele foi criado naqueles conjuntos habitacionais, uma vida extremamente pobre, mas ainda assim considerada privilegiada em relação a seus vizinhos e companheiros de bairro, né? Porque a carestia era muito grande, foi o auge do regime soviético, né? E o jovem Putin foi extremamente mimado pelos pais, extremamente mimado. E
E desde a infância e adolescência tem vários relatos que ele tinha um comportamento extremamente reativo, desproporcional, né, se envolvendo em confusões, brigas, né, extremamente rancoroso. A partir da adolescência começou a se interessar por artes marciais, se tornou mestre em sambo, combate sambo, com arte marcial russa, né, que mixa várias outras artes marciais, sambo e judô, né. E o treino nas artes marciais o ajudou a controlar o seu temperamento extremamente desproporcional, de reações desproporcionais, né. E ele também foi revelando características desde muito cedo, né, que ele era aquele tipo de cara que, se a vida fosse um jogo de futebol, ele, ao invés de se preocupar com a bola, ele se preocupava em quebrar o adversário, né, real ou imaginário. Isso aqui nas palavras do próprio autor. Então ele adentrou, no começo da juventude, uma prestigiada faculdade de Direito. O fato de ele ter conseguido entrar lá é um pouco misterioso, né, sem recurso. E mais misterioso ainda é que ele era o único aluno dessa universidade a dirigir um carro, mesmo vindo de família pobre, né? Então isso é muito misterioso. E logo depois da faculdade ele adentrou o quadro da KGB. A KGB era antítese da CIA, né? Era tipo o Deep State, eram os espiões do regime, né? O braço misterioso do regime, como se fosse o Mossad em Israel, os espiões, né? Quem faz o serviço sujo. Então logo ele adentrou a KGB, logo depois da faculdade. Então aí tem muita coisa misteriosa, né? Como o pai dele também há suspeitas que o pai dele fosse já ligado à KGB, desde a época do exército, há suspeitas de que o jovem Putin já foi desde criança já direcionado para ser um agente da KGB. Né, doutrinado desde criança, super doutrinado e já direcionado. A entrada dele nessa faculdade de alto prestígio, né, sem ele ter condições, o fato de ele dirigir esse carro, que era um artigo de altíssimo luxo na União Soviética, tudo isso é muito misterioso, né, já dá a entender que a carreira dele foi direcionada desde cedo. E uma vez agente da KGB, ele foi mandado para a Alemanha, né, ele casou-se muito cedo, e foi mandado com a família para a Alemanha. Então o sonho de todos os espiões era ser mandado na época para a Alemanha, na época da Guerra Fria, né, tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental e o Muro de Berlim. O sonho de todos os espiões da KGB era ser mandados para a Alemanha Ocidental e trabalhar como espião, infiltrado. Mas ele foi mandado para a Alemanha Oriental e lá ele começou a prestar serviços burocráticos extremamente maçantes, né, desnecessários, salário muito baixo, a família vivia na pobreza, porque o salário burocrático da União Soviética era muito baixo. E nessa época ele parece que engordou, entrou em depressão, segundo as palavras do autor. Foi uma época extremamente um limbo de carreira na vida do Vladimir Putin, né? E aí a gente chega ao final dos anos 80, né? A Guerra Fria se tornou insustentável para a União Soviética, não tinha como sustentar aquele esforço de guerra. Né? O Ronald Reagan pegou muito pesado, né, nas negociações, né, na corrida armamentista, etc. E o Mikhail Gorbachev iniciou o que ele chamou de perestroika, que resultou na glasnost, que é a abertura, né? Só que isso aí foi interpretado por todos os outros membros da KGB e membros do governo como um enfraquecimento muito grande, e de fato desmembrou, né? Várias repúblicas que compunham a antiga União Soviética declararam independência, entre elas a Ucrânia, né? Aquele bloco da Europa Oriental praticamente quase todo, né? E a União Soviética se dissolveu. E a partir daí emergiu uma figura do antigo Partido Comunista, que foi apoiado por empresários, por grandes empresários que surgiram, que emergiram depois, chamado Boris Yeltsin, né? Então, Boris Yeltsin surgiu no começo dos anos 90 como o primeiro presidente do que seria a Rússia democrática, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, e logo se formou uma elite empresarial muito grande, muito rapidamente se formou a elite empresarial russa, cuja origem dos negócios basicamente era a privatização de antigas empresas e antigos negócios que estavam sob o controle do Estado, né? E esses empresários que financiaram e apoiaram o bloco do Boris Yeltsin. Mas logo foram surgindo alguns blocos rivais, e a Glasnost fez com que as alemãs voltassem a se unir
e, ironicamente, trouxe o jovem Putin de volta para São Petersburgo, né, a Leningrado, que ele nasceu e foi criado, que depois do final da União Soviética voltou a ser chamada de São Petersburgo, né, em homenagem a Pedro o Grande, que o fundador da cidade, um dos antigos czares. Enfim, então o Putin se estabeleceu como um funcionário, um burocrata, mas sempre focado em se aproximar dos grandes empresários e dos detentores do poder político, né, prestando muitos favores burocráticos e se recusando a se corromper, não que ele não fosse corrupto, mas ele enxergava que a proximidade com o poder, a prestação de favores ao poder era muito mais importante do que estar recebendo pequenas somas de dinheiro, né? Então, nesse aspecto, estrategicamente, ele foi muito inteligente. E um desses empresários, dono de uma grande rede de televisão, que era o braço direito do Yeltsin, à medida que o Yeltsin foi fraquejando, né, o Boris Yeltsin, por questões até de saúde, era um alcoólatra, ele foi se aproximando do Putin e enxergando no Putin o homem que ele precisava para suceder o Yeltsin, né? O que é bastante irônico, porque ninguém sabia absolutamente nada sobre o Vladimir Putin, nada, 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 né? Era uma figura completamente misteriosa, e a partir daí houve essa transição do antigo regime comunista para a democracia, terminou no final dos anos 90 com, resumindo bem muito, eles fizeram campanha, eleições democráticas, o Putin venceu e o Putin assumiu o poder no final dos anos 90. Né? Só que aqui o Masha Gessen, ele faz ele levanta dados, resumindo, de forma resumida, eu vou falar aqui, que na realidade nunca existiu essa transição do antigo regime soviético para uma democracia, nunca existiu. Ele sustenta que o equivalente ao Deep State soviético, né, o estamento burocrático, os burocratas profundos lá, eles nunca deixaram de estar no poder, os mesmos. Então eles simplesmente se livraram do Gorbachev e resolveram trocar o rótulo, né, de União Soviética para uma Rússia, mas no final das contas nada mudou, era o mesmo núcleo que estava no poder. Né? Então continuou-se um regime, e isso foi muito bem disfarçado ao longo dos anos 90 e começo dos anos 2000. Né? A mídia não percebeu, a mídia noticiava no mundo todo que a Rússia estava retomando a democracia, mas a gente sabe aqui, quem assiste o canal sabe que esses regimes, quando assumem o poder, primeiro tem a tomada do poder, depois tem os expurgos, né, que é a limpeza de todos os concorrentes, né, e depois o sistema vai se autodestruindo. Então, logo no final dos anos 90, começaram os expurgos a mando do Putin. Só que os expurgos na época do Stalin, ele sumia com as pessoas, torturava e matava, as pessoas desapareciam e pronto. Na época do Putin, não. As pessoas eram acusadas de crime, os grandes empresários do país, que tinham participação incrível no poder político nos anos 90, eles começaram a ser acusados de grandes crimes e começaram a ter julgamentos após julgamentos. Né? Então, alguns deles não sabiam nem porque estava julgado, porque estava sendo julgado, e a população e o mundo, de uma forma geral, na época, não percebeu que esses julgamentos eram fake. Estava se acreditando que realmente esses empresários tinham cometido grandes crimes de evasão fiscal e tal, não sei o quê. E muitos desses empresários morriam só durante o julgamento. Teve um que era riquíssimo, foi condenado a 14 anos, na prisão foi condenado a mais 30, 40, 50 anos, e lá mesmo morreu de infarto. Né? E então esses empresários detentores do poder foram sumindo. E aí a gente chama a atenção na metodologia desse regime, como ela é muito mais perigosa do que o regime anterior. O regime anterior ele sumia com as pessoas, matava. Esse não. Esse regime ele tomou conta da cúpula da justiça, né? Ele aparelhou a cúpula da justiça, e a justiça perseguia os opositores. O expurgo era através da própria justiça. Então dava um parecer assim, oficial a tudo que estava acontecendo, dava um parecer de legitimidade, de legalidade a tudo que estava acontecendo. E naquela época também, no começo dos anos 2000, a gente teve o 11 de setembro que mobilizou todas as redações. Na época a internet não tinha tanta profundidade como tem hoje, penetração como tem hoje. Então o 11 de setembro ele mobilizou todas as redações ao longo do mundo todo. Então ninguém tinha muito espaço ou interesse por que estava acontecendo na Rússia, e o Vladimir Putin, um novo regime, que a diferença desse novo regime para o antigo regime soviético é que esse novo era muito mais perigoso porque era muito mais dissimulado. Então eles foram avançando com a sua agenda, né? Começou os expurgos, dessa vez usando a justiça para fazer os expurgos,
E os empresários que eram fortes, duros na queda, que mesmo depois de ter virado criminoso, sendo empresa, ainda continuavam vivos, eles começaram a morrer, né? Envenenados. Né? Isso aí eu acompanhei na época, o livro mostra aqui um a um, mas na época eu me lembro que começou a ser noticiado, né? E alguns dissidentes desse regime que se refugiaram em outros países, que se exilaram em outros países, também foram morrendo, né? Teve o caso célebre de um espião da KGB, um ex-espião, que morreu na Inglaterra envenenado diante das câmaras, dizendo que ele estava sendo morto pelo Putin, né? Então, logo depois dos expurgos judiciais, mesmo assim ainda tiveram os assassinatos, com a assinatura da KGB, porque a KGB desenvolveu várias substâncias tóxicas, vários métodos de assassinato, que nem todos são conhecidos, mas misteriosamente, um a um, esses grandes homens detentores do poder foram morrendo. Né? Por exemplo, tem um método da KGB que demoraram muito para descobrir como é que esse pessoal estava morrendo, mas desconfiaram que toda vez que um cara morria, o segurança também era internado. Então a KGB colocava uma lâmpada lá, que quando o cara acendia a lâmpada esquentava e soltava uma substância tóxica que matava o que estava mais perto, mas deixava o que estava próximo também com o pé na cova, né? Então eles foram descobrindo esses métodos de matar que a KGB desenvolveu ao longo da vida toda, que o Putin era mestre nisso, porque veio de lá, né? E esse pessoal foi morrendo também. Inclusive esse livro fala muito de um ativista político chamado Alexander Navalny, né? E o Navalny aqui no livro, no livro aqui ele não morreu ainda não, ele tá lá na luta e tá não sei o quê, mas agora, 2 anos atrás, se eu não me engano, ou 1 ano ou 2 anos, o Navalny morreu diante das câmeras, ou seja, eles não estão preocupados mais nem em esconder, porque agora já tomaram o poder, ele já está acertado o maior arsenal nuclear do mundo. Então o Navalny foi mandado para a Sibéria, né? Ninguém sabe como foi que ele morreu lá na Sibéria, né? A mulher dele recebeu um telegrama dizendo que ele morreu, de causas naturais, né? Então, os expurgos da era Putin se deram através do aparelhamento do topo da justiça, né, o modus operandi dos regimes totalitários hoje, e também por assassinatos muito precisos. E logo no começo dos anos 2000, Putin já instituiu toda uma retomada de uma corrida armamentista, o serviço militar obrigatório para várias classes, aumentou muito o escopo do serviço militar obrigatório. Então ele meio que no começo dos anos 2000, ele meio que já estava mostrando quais eram suas intenções. Né? Isso está tudo aqui, lembrando que esse livro foi escrito antes da invasão da Ucrânia, né? O que o torna premonitório extremamente relevante. Então, assim, o jornalista levanta toda a trajetória do Putin, todas as intenções, todas as medidas que ele tomou para se chegar onde se chegou hoje, né? E assim, hoje, 2014, o Putin anexou a Crimeia, assinou vários acordos de paz, de cessar-fogo e tal, mas agora, mais uma vez, continuou sua agenda expansionista, né, que tende a não ter fim. E nos últimos capítulos, o livro faz uma coisa que eu acho muito interessante em biografias. Né? Não sei se esse livro se encaixa bem na categoria biografias, né? Até porque o personagem é muito misterioso, não tem como encher um livro grosso com as informações que se tem sobre ele. Mas o livro se arrisca a explicar psicologicamente qual a patologia do maluco, né? Assim como o livro Rita, do Joaquim Fest, se arrisca também, como Os Sertões, do Euclides da Cunha, naquela parte, o homem, ele se arrisca a explicar psicologicamente o Antônio Conselheiro. Esse livro também se arrisca a explicar psicologicamente as patologias da qual o Putin é sujeito, né? E eu tenho muito respeito pelos livros que têm essa coragem, né? Independente de eles acertarem ou errarem, é sempre uma tentativa de se explicar com base técnica. Então ela cita aqui no final do livro um episódio bastante revelador sobre o Putin. Ele teve uma reunião com o empresário que era o vencedor, que era dono do time que foi vencedor do Super Bowl nos Estados Unidos. Quando o empresário mostrou o anel, prêmio do Super Bowl, cravejado de brilhantes, o Putin olhou o anel, isso é público notório, viu? Olhou o anel e botou no bolso e saiu, foi para casa, né? E o empresário, para não criar uma crise diplomática com a nação que tem a maior reserva de armas nucleares no mundo hoje, ele simplesmente declarou que ele deu o anel de presente. Ele foi obrigado a declarar que deu o anel de presente ao Putin, para não criar uma crise diplomática. Depois a federação fez outro anel para ele e tal, não sei o quê. Então, assim,
Como a ambição do Putin parece sem limites, né, expansionista e riqueza pessoal, dizem que o Putin é o mais rico do mundo hoje, né, o seu regime, à medida que ele foi matando os empresários, ele foi se apoderando de todas as empresas, né, com participações, com laranja, com tudo, e ele é adepto de uma vida de altíssimo luxo, depois de ter sido um burocrata pobre durante a maior parte da sua carreira. Então a explicação que ela dá é o seguinte: no primeiro momento, pode parecer que o Putin é um cleptomaníaco, uma pessoa que tem mania de roubar. Mas na realidade, eu até marquei aqui porque eu poderia esquecer o termo. Ele diz aqui que o Putin tem um problema muito mais exótico. Pleomexia, o desejo insaciável de possuir o que por direito pertence a outros, né? Então, essa aqui é a patologia. Se Putin sofre dessa ânsia irrefreável, isso pode ajudar a explicar a sua aparente dupla personalidade. Ele compensaria a sua compulsão criando a imagem de um servidor público honesto e incorruptível. Então, assim, pelo comportamento megalomaníaco dele ao longo da sua trajetória, é bem possível que ele sofra realmente dessa patologia. Então, na minha humilde opinião, quais são as minhas impressões, né? Que isso aqui é um canal pessoal também de opiniões, né? Então, assim, na minha humilde opinião, eu acredito que o Vladimir Putin seja o maior problema da história da humanidade, porque ele é um homem extremamente perigoso, mais até do que Hitler e Stalin, porque é muito mais dissimulado, né? Criou métodos muito mais dissimulativos, e ao mesmo tempo, ele, ao contrário do Hitler e do Stalin, está sentado no maior arsenal nuclear do planeta, né? Então, assim, como lidar com um problema desse, né? Para mim só existe dois caminhos. Um é você aceitar a submissão total, porque não tem meio termo, né? O cara desse, o nome já está dizendo, é uma patologia, não vai parar. Então não existe meio termo. Você aceita a submissão total, entrega tudo. E o outro caminho é você não ceder nem um milímetro. Não ceder nem um milímetro em nenhum tipo de negociação ou acordo. Porque a grande ilusão é você achar que vai existir alguma negociação sustentável, alguma negociação saudável com um sujeito desse. E os precedentes históricos mostram que não, né? Não só com outros líderes que tinham perfil parecido com ele, mas ele mesmo. Ele assinou vários tratados de cessar-fogo, vários tratados de paz e não cumpriu nenhum. O próprio Zelensky, quando assumiu, ele assinou um tratado de cessar-fogo com o Zelensky que não cumpriu. Então ele usa os tratados para ganhar tempo e avançar a sua agenda, assim como o Hitler usava. Então não existe nenhuma negociação razoável com o sujeito dele. A agenda dele vai continuar avançando, até por questões patológicas. E aí vem a questão, mas ele está sentado no maior arsenal nuclear do planeta. Ele tem o poder sobre a vida e a morte da raça humana. Como não ceder a um homem desse? Rapaz, eu diria que imbuído dos mesmos princípios que forjaram a civilização ocidental, que orientaram Winston Churchill, né, na Segunda Guerra, né? Que a liberdade e a dignidade são mais importantes do que a própria vida, né? O cara pode levar a vida, mas não leva a liberdade e a dignidade, né? Isso é o princípio das civilizações ocidentais que foram construídas depois de séculos de escravidão, né? Isso é a primeira parte. E a segunda parte é que para cada ação existe uma reação, né? Existem consequências, né? Não sei se vocês sabem o significado do termo potência nuclear plena, né? As potências nucleares plenas não são só as nações que desenvolvem artefatos nucleares, são as nações que conseguem lançar seus artefatos nucleares de várias formas diferentes. E isso faz toda a diferença estrategicamente pela questão da retaliação, né? Então, no momento em que o senhor Putin apertar o seu botão e seus mísseis voarem em direção às Américas e à Europa, menos de um minuto depois, os mísseis já estarão voando de volta em direção à Rússia, né? Para vocês terem ideia, os submarinos nucleares de algumas potências ocidentais ficam de plantão 24 horas. Ninguém sabe onde, em altíssimas profundidades no oceano, porque esses submarinos são praticamente invisíveis. E eles servem ser um instrumento da retaliação, né? Eles têm todo tipo de radar, todo tipo de detecção. Se o seu país for destruído, o instrumento da retaliação vão ser os submarinos. Então não tem, o botão de intimidação do senhor Putin é um botão
também de autodestruição. Então, será que ele é tão corajoso assim? Porque na minha concepção, coragem é você construir as coisas sem tirar o que é dos outros, né? Parece óbvio, mas não é o que a gente vê por aí, né? Então, então é isso, pessoal. Adorei esse livro, não poderia deixar de recomendar mais, O Homem Sem Rosto, de Masha Gessen. E agora vamos para o nosso mini book haul, os livrinhos que eu comprei na Bienal aqui na minha cidade, né? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa incrível que aconteceu nessa Bienal. Incrível, incrível. Então eu tenho aqui a minha coleção do Lobo Solitário de 1988, eu tinha 15 anos, da editora Cediba, uma editora que não existe mais. Foi a primeira vez que o Lobo Solitário foi publicado no Brasil, com as capas do Frank Miller. Eu tenho muito orgulho dessa coleção. Eu mostrei essa coleção no vídeo Top 10 Quadrinhos de Todos os Tempos. Mostrei essa coleção na resenha do livro do mestre Rickson Grace, de Jiu-Jitsu, né? Só que essa coleção, eu tenho alguns números, mas faltaram alguns, né? Ela é extremamente rara. E eu tô lá na Bienal, vejo uma caixa cheia de revista, aí vou lá mexer e tal. Eu saí decidido não comprar nada, eu tô cheio de livro aqui. Aí quando eu começo a mexer nas revistas lá, olha o que é que eu vejo, cara. No meio, as revistas, assim, antigas, mas nem tanto, de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Aí eu vejo isso aqui. Olha o preço. Isso aqui, se eu for atrás, se eu achar, vai estar por uma fortuna no Mercado Livre e tal, não sei o quê. E assim, eu não tô mais ligado a esse negócio de completar a coleção, nem nada. Mas, pô, comprar um número do Lobo Solitário que eu não tinha, eu tinha 15 anos. Na data de publicação desse vídeo aqui, eu tô com 52. Então eu acho incrível eu completar uma coleção de quando eu tinha 15 anos, com 52 anos, sem precisar recorrer a esses sites especializados, meio que por acaso mesmo. Então eu perguntei, aí eu vi isso aqui, fiquei sem acreditar, fiquei olhando assim, olhei para um lado, para o outro. Aí depois fui lá pro cara, aí bicho. Aí depois que eu paguei, que eu comprei, eu cheguei pra ele e disse assim, cara, tu sabe o que é isso aqui? Tu sabe o que é que tu tem aí? Aí o cara disse, meu irmão não tem a menor ideia, comprei uma livraria que quebrou, peguei só as caixas, abri e botei aí. R$10. Lobo Solitário. O número que faltava, eu não sei, acho que faltam uns 2 ou 3 números para eu completar a coleção da Cediba, mas estou muito feliz de ter encontrado esse. Lobo Solitário é o samurai que escolheu o caminho do inferno ao invés da desonra, né? E o samurai do carrinho de bebê, tá aqui com seu filho Daigo. O que mais eu comprei? Comprei esse livro espetacular que eu tô louco para ler, Crimeia, do historiador Orlando Figes. Eu sempre tive muita curiosidade em relação à Guerra da Crimeia, já li a respeito, mas não um livro desse historiador, né? E vi esse livro lá a um preço muito bom. Esse historiador, eu nunca li nada dele, Orlando Figes, mas o meu amigo George, é um cara extremamente erudito, elogia demais, é louco pelo Orlando Figes, então não poderia deixar de comprar. Também comprei, 30 pau, 30 pau um livro desse, olha aqui, ó. Tá entendendo? Então esse aqui eu tô louco para ler. Comprei um livro chamado A Máfia dos Bombardeios, que eu ia deixar aqui para fazer o book haul, mas já tá na minha bolsa ali, que eu tô lendo no dia a dia. Que eu adianto, vai ser a próxima resenha, A Máfia dos Bombardeios. Adianto que é um livro, me surpreendeu demais. Um livro fantástico, fantástico mesmo. E assista a próxima resenha para descobrir por quê. E comprei também uma edição da Eagle Moss em capa dura das histórias que o Alan Moore fez pro Super-Homem, que na minha opinião estão entre as melhores histórias do Super-Homem de todos os tempos. Mas essa eu dei de presente para um colega meu de trabalho. Mas eu vou pedir a ele emprestado porque eu quero fazer a resenha. Eu tenho um número dela aqui. Eu estava na Inglaterra, eu tive o privilégio de fazer intercâmbio na Inglaterra nos anos 80 e eu comprei a edição inglesa lá na época que saiu. Eu tenho aqui comigo. E eu vou fazer uma resenha comparando a edição inglesa com a edição da Eagle Moss, né? E falando um pouco dessas aventuras que as pessoas precisam conhecer mais para quando decidirem ler quadrinho, ir direto no que é realmente bom, no que é realmente relevante, né? Não perder tempo com... Tem muita coisa relevante, no universo de livro, quadrinho, cinema, tem muita coisa relevante, a gente perde muito tempo, né? Então é bom sempre se orientar para ir, quando você separar um tempo para fazer aquilo ali, ir direto no que realmente interessa, né? E é isso, pessoal, fique ligado no canal, que as próximas resenhas vão ser essa do livro A Máfia dos Bombardeios, e vocês vão entender porque esse livro é tão relevante, eu não tinha ouvido falar também.
mas é um dos maiores pensadores contemporâneos, eleito pela revista Time, se eu não me engano, e a resenha do Super-Homem de Alan Moore, né? Então fique ligado no canal, que às vezes os vídeos demoram um pouquinho e tal, dependendo da rotina, mas aqui a gente não para. Um abraço, pessoal, muito obrigado pela sua companhia, vou colocando ponto final nessa resenha.